Vamos falar do Cruzeiro, que joga na segunda-feira, jogo contra o Mirassol, fora de casa, jogo lá em São Paulo. Primeiro, rapidão, o rendimento do Cruzeiro como visitante é muito bom. Segundo melhor do campeonato, né? Fora de casa, ele tem se mostrado até um time mais confiável do que foi no Mineirão nos dois últimos jogos. As derrotas contra Ceará e Santos. Mas pega a sensação do campeonato, cara. O Mirassol tá bem, sexto na tabela do Brasileirão, quer dizer, tá naquela zona de pré-Libertadores ali. O que esse time tem de especial, cara? Não tava ninguém esperando isso dele. Primeiro, parabéns ao Rafael Guanais, que é o treinador jovem, que tá fazendo um bom trabalho, e ele conseguiu aproveitar algumas coisas. Esse time subiu no ano passado, o técnico era até o Moza, treinou o Cruzeiro em passado recente, não foi tão bem no Cruzeiro, mas subiu esse time. O Guanais, o treinador, manteve a estrutura de meio campo, criou ali uma defesa que não toma tantos gols, e o mais legal, pro Mirassol, claro, um ataque que faz gol quase todo jogo. Então o Cruzeiro amanhã vai ter que ter, segunda-feira, vai ter que ter muita atenção ao ataque do Mirassol. Chegou lá o Chico da Costa, que é um centroavante mais de área, o Gabriel um meia que encosta bem na frente, os pontas também são pontas que apoiam bastante, né? Gueba é um ponta que sai bem pela direita. E o Reinaldo, King Naldo, é bom nos pênaltis também. Lateral tá fazendo gol desembolado. Isso. E o Walter, né, goleiro, tá fazendo uma campanha... É um goleiro também bem experiente bem dentro de Série A. E pra piorar, o Cruzeiro tem muito problema, né? Um caminhão de desfalques. Jogadores desfalques já confirmados por suspensão. Um deles, por exemplo, é o Christian, outro é o Kaique, que a gente viu na imagem. Kaique, por exemplo, abre uma lacuna na lateral esquerda, que vai entrar um jogador jovem, que é o Cauã Prates, que eu gosto muito. Christian também fora pelo terceiro amarelo. E aí, Christian e Romero fora, pede muita pegada do meio-campo do Cruzeiro. Eu acho que o time pode pintar com o Eduardo, com o Matheus Henrique, mas é um time com um monte de problema e que pode ter um problema também na direita, que é o William. O William sentindo dores musculares. Com desgaste muscular. E sem o Fagner. Como o Fagner também teve uma fratura, fica bem aberta a escalação do Cruzeiro para essa partida. Jonathan Jesus, uma opção para jogar? Jonathan uma, o Marquinhos a outra. Vamos ver. Talvez o William até jogue, ainda não está vetado oficialmente. Vamos ver se o Cruzeiro consegue ter um pouco mais de força para esse jogo de segunda, né? Bora de Brasileirão Feminino, porque amanhã tem decisão. Cruzeiro contra Bragantino, as cabulosas jogando o jogo da volta das quartas de final, valendo vaga na semifinal esse jogo aí. Isso aí, no Indepa, com bom público. No jogo de ida foi um 0-0. O Cruzeiro não jogou bem. Mas agora, jogando em casa, naturalmente as cabulosas vão ter uma performance melhor. A gente está vendo imagens do jogo do Canindé na semana passada, eu fiz esse jogo, e acho que o Cruzeiro principalmente perdeu o meio-campo, Marcelo. O meio-campo não teve tanta força, tanta qualidade. Defensivamente foi pouco incomodado, cresceu um pouco de produção ofensiva no final do primeiro tempo e na segunda etapa como um todo. Acho que o Jonas Urias conseguiu fazer boas mudanças, melhorou o time na segunda etapa, mas o mais importante é conseguir essa vitória simples. Se ganhar, tá na semifinal. Pega Palmeiras ou Flamengo. E a gente tem o provável time. O que você destaca na escalação do Urias aqui? A gente tá apostando aqui numa repetição da escalação da estreia, da partida de ida das quartas de final, mas com um detalhe. Aqui a gente tá apostando 3 zagueiras. No segundo tempo melhorou quando a Isabela virou lateral. Pode ser uma novidade para esse jogo de amanhã. E é muito importante que Gabi, Leide e Lorena Bedoya tenham mais controle no meio-campo. Acho que o Cruzeiro tá mais perto da vaga que o Bragantino, mas tem que jogar melhor. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a renovação de contrato com o Matheus Pereira. Sinal de alerta ligado. É que o Matheus, o grande craque do time, entrou no último ano de vínculo com o Cruzeiro. Isso significa que, se a Raposa não estender o contrato dele nesse segundo semestre de 2025, vai correr o risco de perder o Matheus Pereira de graça em 2026. O vínculo entre Cruzeiro e Matheus Pereira se encerra em 30 de junho. A partir de 1º de janeiro ele fica apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, sem garantir qualquer real à Raposa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro investiu 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos quando o comprou do Al Hilal. Negociação entre Cruzeiro e Matheus Pereira para a prorrogação desse contrato já dura pelo menos 4 meses. Em junho existia enorme otimismo de que a renovação seria assinada por um contrato bem longo, que faria com que o Matheus Pereira se aproximasse dos vencimentos do Gabigol hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O Gabigol ganha na casa dos 2 milhões e 400 mil mensais, o Matheus Pereira fatura 1 milhão e 800 mil mês. Jogador super importante, especialmente dentro do time de Leonardo Jardim, até por isso essa renovação precisa acontecer o mais rápido possível. Bora começar esse conteúdo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do Cruzeiro. Perto de fechar com o Sinisterra, o Cruzeiro só precisa ficar atento a esse atacante colombiano, que é muito bom de bola, mas tem se machucado com bastante frequência. Foram 6 lesões nas últimas 3 temporadas de futebol inglês. A pior das temporadas a passada, em que ele jogou apenas 14 dos 44 jogos do Bournemouth. Começa o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro diante da equipe do Mirassol no turno. Foi vitória por 2-1, aquele jogo no Mineirão, e agora o Cruzeiro inclusive desafiando o Mirassol, que não perdeu em casa
nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é jogo importante, jogo difícil. O Cruzeiro vai muito desfalcado. O técnico Leonardo Jardim vai usar, inclusive, os 2 últimos treinamentos para definir o que ele vai fazer na lateral direita. O William será baixa neste compromisso, assim como os outros 3 que estão suspensos. E vamos aguardar. O jovem Otávio até vem treinando. Ele é lateral direito do Sub-17, mas pouco provável que ele até seja relacionado para este compromisso. Poucos treinamentos, não vai entrar numa situação dessa, né? Mas claro que vem participando ali dos treinamentos no profissional, até para ficar com mais bagagem, né? Começar a vivenciar ali o que uma categoria profissional tem de diferente em relação à categoria de base. Então é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim aí. Tem uma expectativa legal, porque depois de muito tempo o Cruzeiro terá um time descansado, né? O Cruzeiro folgou 2 dias durante a semana, voltou aos treinamentos na quarta, então só joga na segunda-feira. É tempo mais do que suficiente para todo mundo ficar 100% fisicamente e fazer um grande jogo diante da equipe do Mirassol. Tem uma situação importante para esse jogo, e o Cruzeiro, claro, já com certeza fez um contato na CBF, é que a arbitragem é toda do Rio de Janeiro, hein? Atenção aí, porque vimos o que aconteceu com o VAR no último jogo e o cidadão era do Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro já, obviamente, está ciente, mas a CBF soltou a escala que tem Bruno Arleu de Araújo. Eu até acho ele um árbitro ok, dentro do que a gente tem aí de futebol brasileiro, né? E no VAR está Carlos Eduardo Nunes Braga. A turma é quase toda do Rio de Janeiro, somente ali o 4º árbitro, que não é do Rio de Janeiro. Então vamos ver, né? Que essa turma vai aprontar aí no duelo de segunda-feira lá diante da equipe do Mirassol. A rodada ela começa neste sábado e só termina com o jogo do Cruzeiro na segunda-feira. Eu sei que está todo mundo aí muito ansioso sobre questão de mercado e de Luiz Sinisterra. Não tem mais nada, essa que é a verdade, para a gente atualizar, né? Acho que a última atualização vai ser o jogador chegar em Belo Horizonte para complementar os exames. Informação que a gente tem é que alguns dos exames ele já iniciou lá mesmo na Inglaterra. O que falta é definir o dia que ele vai viajar, que ele vai chegar. Então, para ter uma informação aí possível, né, até o final da outra semana. E por que eu falo isso? O Luiz Sinisterra, ele precisa acertar detalhes ali da mudança, né? Ele está deixando o país e a expectativa é de que daqui 1 ano ele não retorne lá para a Inglaterra, né? Porque o Cruzeiro vai trabalhar aí para que ele fique alguns bons anos na Toca da Raposa 2. É um investimento que vem sendo feito importante. O Cruzeiro, depois de muita busca, muita procura, muita avaliação, muita conversa, conseguiu chegar no nome de Luiz Sinisterra. No início, uma negociação que era vista como muito pouco provável, mas muito pouco provável mesmo. Já falamos sobre isso aqui. O Luiz Sinisterra, nos últimos anos, ele movimentou quase 50 milhões de euros de transferência. E o Cruzeiro, com muito jogo de cintura, com paciência também, né? Conseguiu chegar em um denominador comum, não apenas com Luiz Sinisterra, que recebe um salário, ninguém vai ser comprado 2 vezes por essas cifras e ter um salário baixo, né, pessoal? Isso aí é meio básico, a gente já vem falando já falamos sobre isso durante um bom tempo, mas o jogador também, ele gostou de tudo que ouviu do Cruzeiro, quer jogar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Colômbia, quer voltar a atuar em grande nível.
quer voltar a estar 100% fisicamente. Então, as coisas foram caminhando para um desfecho mais do que positivo, né? E ao longo dos dias, a cada dia, mais conversa, mais avanço. Na terça-feira, quando a gente trouxe a informação em primeira mão, uma negociação que já estava muito bem encaminhada, mas faltando ali alguns pontos para serem definidos. E hoje o que a gente pode dizer é que o que falta somente é o Luiz Sinisterra acertar esses detalhes da saída lá do Bournemouth. O time até fez um grande jogo, hein? Começando a Premier League diante do Liverpool, mas acabou o clube do Luiz Sinisterra, ainda o clube dele, acabou perdendo por 4-2 diante de um baita time, né? Que é o Liverpool. E aí ele vai acertar todos esses detalhes, questão de moradia que ele tem e tudo, né? Não é simplesmente assim, como eu já falei também, só arrumar a mala, trancar a casa e um abraço, tô deixando o país, claro que não. Então ele vai precisar aí de alguns dias ainda, mas até, repito, o final da outra semana, o Luiz Sinisterra estará em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro conta com o jogador. Claro que quanto mais cedo chegar, melhor, porque a ideia é que ele já comece a treinar normalmente e fique à disposição o mais rápido possível para o técnico Leonardo Jardim. Mas em termos de valores, de acertar detalhes, isso já não tem mais o que fazer por parte de todos, né? Cruzeiro, staff do jogador, jogador e clube inglês tem todo um acordo aí já apalavrado e tudo só será assinado depois que ele chegar, complementar os exames e assinar o contrato com o Cruzeiro para ser oficialmente anunciado. Mas, repito, é uma negociação muito bem encaminhada e faltando somente entrar no avião e chegar aqui em Belo Horizonte. Claro que a gente traz uma informação aí sempre com aquela cautela, né? Mas tem tudo mesmo para Luiz Sinisterra ser o jogador que o Cruzeiro buscava para essa beirada e para ser uma peça importante para o técnico Leonardo Jardim. Depois, ou enquanto isso, né, o Cruzeiro também trabalhando em outras frentes para achar mais uma opção aí para o ataque, porque os alvos são definidos ou foram definidos desde lá atrás. O Cruzeiro buscava 2 atacantes e vai buscar, um sendo Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos aguardar. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.